E aí galera, na aula de hoje vamos aprender sobre cartografia, ou seja, a arte e técnica de elaborar mapas. E a cartografia, ela é bastante antiga, ela teve um desenvolvimento enorme ao longo dos tempos. Relatos indicam que dá para a gente perceber esse desenvolvimento que há 2400 a 2200 antes de Cristo já tem aí relatado da Mesopotâmia, hoje a região ali do Iraque, um mapa que foi feito sobre uma placa de argila chamada de Gassur, o mapa chamado de Gassur. E ao longo desses milhares de anos, nós tivemos uma evolução imensa dessa cartografia, que é o estudo e a técnica na elaboração dos mapas, que são fundamentais à nossa localização. Para nós nos localizarmos, nos orientarmos em uma superfície terrestre, é necessário que nós aprendamos certas técnicas para ter essa localização. E nós possuímos essa localização desde um ponto de referência até técnicas mais aprimoradas. Exemplo, para você chegar a um determinado lugar, sempre existe um ponto de referência. Eu preciso chegar à padaria. Aquela padaria, ela fica naquela rua tal, do lado daquele posto. Existe um ponto de referência. Isso é uma orientação, é uma localização geográfica. E nós temos também certas técnicas a partir dos mapas, a partir da bússola, coordenadas geográficas que vamos estudar logo mais. E hoje nós temos aí um aprimoramento muito forte dessa cartografia, onde teve uma evolução gritante, onde chegamos, por exemplo, ao GPS, ao sensoriamento remoto. O GPS, Sistema de Posicionamento Global, ele foi feito na década de 70 com objetivos militares. A sua intenção inicial era um objetivo de militarismo, para você retratar uma determinada área e atacar o inimigo. O GPS, inicialmente, ele foi feito ali na década de 70 com essa finalidade. Hoje, praticamente, grande parte aí de automóveis possui o GPS para permitir essa maior localização no espaço geográfico, detalhando ruas, detalhando avenidas e permitindo uma facilidade nessa orientação, nessa localização geográfica. Nós temos também o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto, a partir de sensores no espaço, nós podemos detectar e monitorar certas áreas, e grandes áreas por sinal, com objetivos diversos. Um dos objetivos desse sensoriamento remoto, das chamadas imagens de satélites, elas são fundamentais para monitorar problemas ambientais. Exemplo claro disso, floresta amazônica ela vem sendo ultimamente desmatada para suprir as necessidades da exploração das madeiras, da expansão agrícola, criação de gado na região, plantação de soja hoje, que está acontecendo muito na região. E, consequentemente, vastas áreas vêm sendo desmatadas dessa floresta amazônica. E essas imagens de satélites, elas são fundamentais para saber o tamanho exato do desastre que está acontecendo ali na floresta amazônica. Um exemplo bem claro, bem próximo à nossa realidade. Então, essas imagens de satélites, por detectar vastas áreas, são fundamentais, não só toda essa evolução para demonstrar a evolução da cartografia, a evolução da nossa orientação, mas tem de uma real importância para detectar esses problemas ambientais. Sobre essa orientação e localização na superfície terrestre, nós nos localizamos, aquilo que eu falei, a partir de pontos de referência, a partir da bússola, instrumento inventado pelos chineses, a partir ali das coordenadas geográficas, hoje através de recursos tecnológicos avançados, e nós temos também essa orientação por meio dos pontos cardeais. A rosa dos ventos, ela é um símbolo muito utilizado para orientar as representações cartográficas, tanto é
que essa orientação é tida como um elemento fundamental de um mapa. Um mapa tem que estar presente um tipo de orientação. Aquele mapa deve ter uma orientação. A rosa dos ventos é um símbolo que ilustra isso, que ilustra uma orientação a partir dos chamados pontos cardeais. Quais são esses pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Norte, sul, leste e oeste são os pontos cardeais. Nós temos também os pontos colaterais. Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Pontos colaterais. Nós temos também os pontos subcolaterais, que são mais 8 pontos subcolaterais. Enfim, que são pontos aí para nossa localização fundamental para essa nossa orientação no espaço geográfico. Norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Pontos cardeais e pontos colaterais. E tem também os pontos subcolaterais, que é uma forma de orientação e localização na superfície terrestre. Aquilo que eu falei dessa nossa orientação no espaço geográfico, nós temos aqui a orientação por meio da bússola, um instrumento inventado ali pelos chineses e que é fundamental até nos dias atuais, a partir ali de uma agulha imantada que demonstra o norte, nós temos essa orientação por meio da bússola. E orientação também por conta das coordenadas geográficas. E o que são as coordenadas geográficas? Turma, eu fiz aqui, eu coloquei aqui, tentei ilustrar duas superfícies esféricas para demonstrar a Terra e, consequentemente, o que seria essa coordenada geográfica. Para entender o que é uma coordenada geográfica, primeiro é necessário entender o que são paralelos e o que são meridianos, para aí entender o que é uma coordenada geográfica. Paralelos são linhas imaginárias horizontais. Paralelos são linhas imaginárias horizontais. E nós temos alguns paralelos principais que recebem nome, como por exemplo, o paralelo que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, nós temos aqui presente a chamada linha do Equador. Linha do Equador. Divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Hemisfério norte, hemisfério sul. Outro paralelo que recebe o nome é o que passa aproximadamente aqui e é chamado de Trópico de Câncer. Nós temos um outro abaixo na mesma localização do Trópico de Câncer, só que no hemisfério sul, chamado de Trópico de Capricórnio. Existem mais dois paralelos, essas linhas imaginárias horizontais, que também recebem nome, como por exemplo, o Círculo Polar Ártico e também o Círculo Polar Antártico. Professor, e por que é importante saber isso? Por que é importante saber o que é um paralelo e o que é um meridiano? Porque a partir do encontro de paralelos com os meridianos que eu vou explicar agora, nós temos o que chamamos de coordenadas geográficas. Então nós temos esses paralelos principais que são linhas imaginárias horizontais e nós temos aqui linha do Equador, os paralelos que recebem nome, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico e nós temos os paralelos que são essas linhas imaginárias horizontais ao longo aí da nossa superfície e que, encontrando com os meridianos, formam as chamadas coordenadas geográficas. E o que são esses meridianos? Meridianos são linhas
imaginárias verticais. E nós temos aqui, eu ilustrei para vocês o exemplo de um meridiano, que é o meridiano principal, ou também é chamado de meridiano inicial, que é o ponto zero, assim como também a linha do Equador é considerado o ponto zero, e eu vou explicar por quê. Esse meridiano principal ou meridiano inicial, ele também recebe um nome, e é chamado de meridiano de Greenwich. E o que esse meridiano faz, assim como também aquele paralelo da linha do Equador? O paralelo chamado de linha do Equador divide a Terra em norte e sul. O meridiano de Greenwich divide a Terra em hemisférios, em sua parte leste e oeste. Beleza! Então você disse até então, professor, a respeito aí desses paralelos, desse meridiano, e onde que vem essa expressão coordenada geográfica? É aí que está. Coordenada geográfica, galera, coordenada geográfica é justamente o ponto de encontro. Coordenada geográfica é o ponto de encontro entre paralelos e meridianos. Coordenada geográfica é o ponto de encontro entre paralelos e meridianos. E essas coordenadas geográficas, elas podem ser divididas entre latitudes e longitudes. O que é uma latitude? O que é essa coordenada geográfica? O que é uma latitude? Pessoal, deixa eu ilustrar melhor aqui, apagar essa parte aqui, que vocês vão entender o que é uma latitude e uma longitude. Latitude, isso é bem tranquilo, bem fácil. Vocês vão entender que é uma distância que é medida em graus, uma distância medida em graus, de um ponto qualquer da superfície terrestre até a linha do Equador. Até a linha do Equador. Latitude, o que vai ser uma latitude? Qualquer ponto da superfície terrestre. Eu tenho qualquer ponto da superfície terrestre. A distância de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador, isso é chamado de uma latitude. E essa latitude, ela é medida em graus e representa essa distância em relação ao eixo norte e ao eixo sul. Então essa latitude, qualquer distância de um ponto aqui da superfície terrestre até a linha do Equador, medida em graus, onde nós temos esse parâmetro relacionado ao norte e sul. Exemplo, latitude 30 graus norte, latitude 60 graus sul. Isso é uma latitude, isso é uma coordenada geográfica. Latitude. Essa coordenada geográfica, então, vai ser a junção dessa latitude com a longitude. E aí nós vamos poder organizar, nos localizar com detalhes certinhos ali numa superfície terrestre. Então aqui nós temos a latitude, distância de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador, dividida em norte e sul. Latitude pode ser 40 graus norte, como pode ser 40 graus sul. Ao encontro com uma longitude, nós vamos ter uma coordenada geográfica. Beleza, então o que é uma latitude? Latitude é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Detalhe, medida em graus, sendo que, medida em graus, sendo que existe de 0 a 90 graus para norte e de 0 a 90 graus para sul. E o que vem a ser a longitude?
Eu falei então que meridianos são linhas imaginárias verticais e que existe um meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, que é o meridiano inicial ou meridiano principal e é o ponto zero, assim como a linha do Equador também é o ponto zero. O que vem a ser uma longitude? Longitude segue o mesmo conceito de uma latitude, só que muda o diferencial, muda o referencial. Ou seja, longitude, qualquer ponto da superfície terrestre, e a sua distância em relação ao meridiano de Greenwich. E essa distância, ela também é medida em graus, onde nós temos de 0 a 180 graus a leste e de 0 a 180 graus para oeste. Então, o que a gente pode concluir? Que nós temos aqui uma longitude, exemplo, uma longitude de 100 graus leste, uma longitude de 30 graus oeste. Isso é uma longitude. E o ponto de encontro entre esse paralelo, entre o meridiano, entre essas coordenadas geográficas, latitude, longitude, nós podemos nos localizar sobre uma superfície terrestre. Um exemplo, fulano de tal está localizado em uma região de latitude 30 graus norte e 140 graus oeste. É um exemplo. Isso é uma coordenada geográfica. Isso são coordenadas geográficas. Então, o que é uma longitude? É a distância de qualquer ponto da superfície terrestre até o meridiano de Greenwich. E essa longitude, como também a latitude, essa longitude é medida em graus, sendo de 0 a 180 graus para leste e de 0 a 180 graus para oeste. Isso é o que chamamos então, turma, de coordenadas geográficas, onde nós temos o ponto de encontro entre paralelos e meridianos e a formação das latitudes e longitudes para ter essa localização sobre uma superfície terrestre. Ficamos por aqui, até a próxima.